Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre sistema de instinto de sobrevivência, sistema de troca. O primeiro capítulo foi consumir-te completa. O segundo capítulo foi a percepção, foi onde nós falamos que a nossa realidade ela é conforme nós percebemos. O terceiro capítulo é quando eu divido o amor em 4 amores: amor de amigos, de irmãos, amor de família, amor próprio e o amor vindo do alto, que é o amor de Deus. E agora no quarto capítulo nós adentramos para entender como que funciona a minha sobrevivência nesse sistema de troca, porque todo o nosso mover, faz sentido para você, é para me manter vivo diariamente. Puro instinto de sobrevivência. Então, eu hoje vou trazer como que nós nos movemos e como que influencia na nossa vida esse instinto de sobrevivência. E talvez, eu não sei se está aqui, mas como que o amor, a percepção do amor faz com que amenize essa minha preocupação futura de sobrevivência. Vamos ler? Vamos. Tamo lá. Quer falar alguma coisinha antes de começar? Então vamos mandar bala. O instinto de sobrevivência e o sistema de troca. O instinto de sobrevivência. Sabe, nós temos um instinto de sobrevivência que nos leva a antever o que pode dar errado, para que possamos vencer os desafios. No passado, quando éramos silvícolas, caçávamos para ter comida. Quando ia caçar um javali, imaginava-se o que poderia dar errado. Por que isso? Para sobreviver ao desafio. Imagino o javali vindo na minha direção e me atacando, para então eu prever o que eu vou precisar, seja um escudo, uma lança, e me vejo mentalmente matando o javali. Eu percebo as minhas habilidades, sinto segurança e posso enfrentar o desafio. Agora eu tenho as armas e a segurança de conseguir, porque eu vi mentalmente e tenho a estratégia. Existe um perigo nesse instinto de sobrevivência de voltar contra nós. Isso ocorre quando você está com baixa percepção das suas habilidades e das possibilidades positivas. E você só consegue ver o javali te matando e não você matando o javali. Esse é o almoço que... Você é o almoço do bicho. Se eu ficar imaginando só o que pode dar errado, eu nem saio para caçar. Entenda, o instinto de sobrevivência busca prever o pior para você se prevenir, se proteger. Mas você precisa perceber suas capacidades e forças por uma perspectiva de possibilidades boas, ou como gosto de falar, por uma lente de amor. O homem moderno continua a usar esse instinto, só que agora o desafio não é o javali, mas o trabalho, família, saúde, viagem e tudo que nos rodeia, e queremos ter um controle futuro. Sempre controle futuro. Por isso que o medo está ligado ao futuro. E aí você cria ansiedade. E cria ansiedade. Então, percebe isso. Além do livro com comentários do escritor. Você já se perguntou por que às vezes nós pensamos que é mais fácil acreditar que o bilhete de loteria não é o premiado do que o premiado? Ou que você vai tropeçar na hora de receber o prêmio, ou que você vai mal na prova. Esses pensamentos vieram do instinto de sobrevivência. Sim. E para sobreviver, o homem vive em sociedade e tem o sistema de troca como regulador das suas relações. Vamos entender como esse sistema de troca se relaciona com o amor e como podemos nos sentir amados nessa troca constante para sobreviver. Que legal que tá isso, né? Só falar aqui, quero relembrar que nosso objetivo primário é a sobrevivência e segurança futura. Quer falar alguma coisinha do instinto de sobrevivência? Eu percebi um negócio agora muito pesado. Fala. O instinto de sobrevivência você vai viver em função de uma sociedade ou em uma sociedade.
Exatamente. O instinto de sobrevivência pode ser tão nocivo que essa sociedade pode se tornar uma gangue. Essa sociedade pode se tornar Essa uma sociedade gangue. pode se tornar um gueto. Pela explicação e padrão que te dá do que é válido para sobreviver, até onde eu posso ir. Por isso que nós vamos entrar no sistema de troca agora, e eu também falo das leis, que as leis regularizam até onde eu posso ir. Por isso que o limite da lei, a lei é o limite entre me amar ou me machucar. Vamos ver isso? Ficou curioso? Capítulo 4, eu já estou entrando no sistema de troca. Vamos lá. O sistema de troca, esse sistema não é bom nem mal e sempre vai existir. Porque o homem é um ser social. Toda a sociedade está dentro desse sistema de troca, e quanto mais eu tiver o que as pessoas querem, maior é o meu poder sobre elas e maior são as minhas possibilidades de manter a minha sobrevivência. Premissa básica do homem, a vida. A motivação básica do ser humano é sobrevivência. A pirâmide de Maslow procura explicar as motivações que movem o comportamento humano e define 5 categorias de necessidades humanas e motivacionais. Fisiológica, a primeira, segurança, afeto, estima e as de autorrealização. Essa é o conceito em administração de empresas de Maslow, aonde ele fala das motivações comportamentais do ser humano. O que motiva o ser humano a ter um comportamento? E o primeiro comportamento que ele diz é alimento. Alimento. Se eu não tenho alimento, não importa o resto. Depois é abrigo, segurança. Depois é relacionamento social. Vamos ver aqui. A pirâmide de Maslow procura explicar essa teoria é representada por uma pirâmide onde na base se encontram as necessidades mais básicas, pois estas estão diretamente relacionadas com a sobrevivência. E a cada etapa preenchida, sua busca é motivada para conquistar a etapa seguinte. Fica difícil pensar em casar quando você não tem onde morar. Fica difícil amar ou sentir-se amado quando você não tem comida. Em uma situação de guerra onde falta comida e segurança, que são as duas que estão ligadas às 2 primeiras etapas da pirâmide, a motivação diária está em voltar para conseguir comida e ter um abrigo. Relações sociais, autorreconhecimento, realização pessoal nem são levadas em consideração como fatores da motivação do comportamento. Entenda, a base dessa pirâmide é comida. Se lembra que eu falei, nós lá, Consumir-te Completa, nós relacionamos quando somos bebê a tudo aquilo que é alimento como amor. Marcos entendendo o amor do pai. Essa é uma história que eu vou contar, um caso prático que eu atendi um rapaz que ele tinha percepção de amor distorcida. E o Ágape trouxe uma percepção de amor verdadeira. Vamos entender. Marcos entendendo o amor de seu pai. Marcos S., nome fictício, com 47 anos, estava entrando em uma fase de grave depressão. Trabalhava em uma fábrica de molas que pertence a seu pai. Marcos chegava às 7 horas da manhã, abria a fábrica e depois voltava para o estacionamento e dormia no carro até às 11 da manhã. Seu pai chegava ao meio-dia e Marcos cumpria a carga horária até às 18 horas e ia para casa. Me procurou porque a situação estava se tornando insustentável para ele. Estava querendo parar de trabalhar e ficar em casa fechado no quarto. Já estava entrando no grau top de depressão. Após 2 sessões, Marcos me relata que acredita que seu pai não o ama e que o despreza. Pensa, eu fiquei 2 semanas dando amor pro cara. Eu precisei de 2 sessões só dando amor para ele poder encarar aquilo que ele machucava tanto que ele não queria encarar e achava que não tinha mais solução, que era o quê? Meu pai não me ama.
Exatamente. Olha aqui. Sente que nunca vai ser bom o suficiente para o pai. Você entende? Para o cara falar isso, é algo que o machuca muito. Ele tem que estar alicerçado em amor para poder assumir a sua dor. Mas vamos... É muito triste se perceber sem amor e sem esperança. Perguntei se poderíamos fazer a nossa próxima sessão na fábrica para que eu pudesse conhecer seu pai. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou e quero ver, eu vejo o que o amor me mostra. Pedi para ele falar para o pai que eu era um amigo, para evitar expor a situação para seus funcionários. Quando fui ser apresentado para o pai do Marcos, um senhor de 90 anos com movimentos ágeis e pensamento rápido, 90 anos, ele já sabia que eu era psicólogo e falava do amor. Ele olha para mim e fala: Duda, este negócio de falar eu te amo é bobagem. Eu era pequeno e vivenciei a guerra. Quando começa a cair bomba, você não fala pro teu filho: eu te amo, filhinho querido, mas você fala: vai para baixo da mesa, seu moleque lento. Eu tive a resposta, como o pai de Marcos entende o que é amor. Para ele, amor é manter o filho vivo. Na sessão seguinte, expliquei para Marcos que seu pai o amava muito e que a dureza no tratamento é reflexo do que ele aprendeu de como deve ser e agir para manter-se vivo na guerra. Marcos não percebia a linguagem de amor que seu pai utilizava, sempre priorizando preservar o mais importante, a vida. Agora que o cara caiu nisso, falou: pera um pouquinho, meu pai tá cuidando de mim mais que todo mundo. Os caras querem me usar, a outra quer meu dinheiro, meu pai tá preocupado em eu estar vivo, que é o mais importante. Olha só, Marcos agora entendia e começou a modificar a imagem que ele tem de si mesmo e do amor que seu pai tem por ele. Entende uma maravilha do ágape? Ele começou a sair de uma percepção de falta de amor para uma percepção de filho amado. A menor percepção de que somos amados traz uma infinita possibilidade de viver além daquilo que podemos pedir ou imaginar. Estar vivo é a premissa do homem. Desde o nosso nascimento nós temos a motivação básica, obter alimento. E aprendemos diretamente ou indiretamente da existência do sistema de troca. E conforme crescemos, entendemos que o sistema é regido pela meritocracia, o qual me possibilita trocar o merecimento pelo alimento. Inicialmente, o bebê aprende que a ação de chorar, e eu não quero me adentrar em todas as questões fisiológicas, o leva a ter alimento. Alguns meses depois, o bebê chora não por fome, mas utiliza o choro para conseguir algo em troca. O adulto aprende as relações sociais, onde agora lhe é imposto a escala de valores e continua sua busca de ter cada vez mais para poder trocar por aquilo que ele desejar: alimento, roupa, cuidar da família, ter o prazer, reconhecimento, buscar atingir níveis mais altos na pirâmide de Maslow, sempre em nome da sobrevivência e controle futuro. A lei me protege do sistema de troca. A lei me protege no sistema de troca. Para organizar esse sistema de troca, existem as leis que buscam trazer um equilíbrio para que a balança não penda nem para um lado nem para outro. Então, a lei é boa porque ela me protege dentro da troca. É o ponto zero do amor. Se você me ama, deve, no mínimo, cumprir a lei. A lei é a linha tênua entre me amar ou me machucar. Acho muito interessante no livro de Romanos, capítulo 7:7, o apóstolo Paulo lutando com o entendimento do amor ágape e do sistema de troca em nós.
entendeu que a lei é boa porque estamos na troca, mas ela só existe porque não conseguimos nos amar e sempre queremos levar vantagem. Olha o que ele fala aqui em Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu vou explicar isso, onde relata que não conheceria o pecado se a lei não lhe mostrasse, isto é, a lei existe porque as pessoas não se amam e só pensam em sobrevivência. Proibido entrar na minha casa e levar o que quiser. Tem uma lei escrita aqui atrás. Aí o cara entra na minha casa, tá essa lei escrita. Aí ele pergunta pra mim assim, alguém já tentou te roubar pra você ter que fazer essa lei? Eu falo, já. É chato, né? A lei mostra o pecado da sociedade. Olha que interessante. A lei de uma determinada sociedade é um reflexo da falta de amor que existe nessa mesma sociedade. Se houvesse amor, não precisava ter lei. Se houvesse amor, mas não o amor de troca, o amor ágape. Essa que é a grande sacada que nós estamos tendo problema aqui de explicar aqui. O povo entender que não é ser bom, não é. Mas eles vão entender quando eu falar filho órfão, vocês vão entender mais pra frente, viu? Quem quiser o livro antes, pede pra mim, manda no YouTube, dá o teu WhatsApp que eu mando o livro pra você gratuito, completo, você já vai lendo antes, tá bom? Então vamos lá. A lei de uma determinada sociedade é o reflexo da falta de amor que existe nessa mesma sociedade. É muito importante você entender esse sistema de troca que rege toda a relação. Se perceber como você age e reage nele é o mais importante. Entender que o limite do amor é a lei, que garante uma troca justa. Perceber como retribuímos o bem com o bem e o mal com o mal. Entender e identificar esse sistema de troca é o princípio da sua libertação para poder ir ao entendimento do que é o amor ágape, que está fora da troca. Você precisa se perceber nesse sistema para poder entender que você deve sair dele. Perceber o quanto estamos trocando aguça a nossa percepção da existência desse sistema e como hoje nos colocamos ou estamos posicionados dentro dele para conseguir sentir-se amado ou ter a sobrevivência. O mundo, com a sua força midiática, nos mostra sempre a nossa falta e constantemente está solidificando a percepção do que eu chamo de órfão. Está acabando o nosso capítulo aqui. Uma percepção desprovida de amor, possibilidade de sobrevivência, e essa percepção está arraigada em nós, grudada como uma verdade hermética que não conseguimos vencer. O objetivo desse livro é exatamente o contrário da força midiática. É te dar uma percepção de filho amado e te mostrar que existe um amor que não está na troca e que te alimenta mais que a comida. Esse amor é o amor ágape. O ágape acontece como que num piscar de olhos, onde a percepção desse amor preenche todas as etapas da pirâmide de Maslow e você está completo sem falta alguma. O que motiva o nosso comportamento agora não é mais a busca de ir da sobrevivência para a autorrealização. A motivação é manifestar e reproduzir esse amor de sentir-se amado pelo ágape com o teu próximo, porque sozinho não dá. Ou amar o próximo como a ti mesmo, como você se percebe amado. Ame dessa mesma maneira que você se percebe o próximo. É uma percepção de filho, onde vejo que o sistema não tem nada que me interessa ter, mas eu tenho tudo que o sistema busca ter para conseguir trocar por esse amor que eu tenho e me completa.
Que tremendo! Encerra aqui o sistema de troca, o instinto de sobrevivência e a lei. E nós entendemos, né? Esse final, e já vem uma preparação para o capítulo 5, que é órfão. O órfão, a percepção de órfão, que estamos todos nós imbuídos.